Bom dia a todas, todos e todes. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. Apesar do nosso luto constante, né, de tantas vidas perdidas na pandemia, hoje eu sinto uma alegria por estarmos aqui reunidos, por vocês terem topado participar desse momento. Eu agradeço a PR5 pelo evento que nos motiva, que nos vincula à nobre missão da universidade, que é contribuir para a transformação da sociedade através do debate, da troca coletiva, das ações construtivas. Eu agradeço demais. O laboratório de limnologia, ele é um grande laboratório, parte do Departamento de Ecologia, do Instituto de Biologia, e nessa roda de conversa de hoje a gente vai conversar um pouco sobre as ações do laboratório na universidade, fora da universidade. Nós temos uma estrutura física e um corpo social no Rio de Janeiro e no NUPEM, em Macaé. O professor Marcos Paulo também, parte do laboratório, professor em Macaé, está em trabalho de campo, por isso ausente na roda de conversa, mas demais professores, alunos, representantes e técnicos do laboratório estão participando aqui. E a nossa atuação, nosso laboratório tem uma atuação nas graduações em ciências biológicas, nas modalidades presencial e semipresencial, no Rio e Macaé, nas pós-graduações em ecologia, no departamento, na UFJF, em ciências ambientais e conservação, no NUPEM, educação em ciências e saúde, no NUTES, mestrado profissional, ProfBio, no Instituto. E o laboratório desenvolve, então, ações de pesquisa, de extensão, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no estado do Pará. E a limnologia é uma ciência multidisciplinar, cujo foco dos estudos são as águas continentais, como os lagos, lagoas, rios, riachos, reservatórios, como vocês vão ver daqui a pouquinho. E ela engloba, então, os estudos relacionados aos aspectos químicos, hidrográficos, geológicos, ecológicos desses ambientes aquáticos. Atualmente, a limnologia tem dialogado com áreas da gestão ambiental e da educação ambiental, caracterizando sua importância no entendimento das questões ambientais de forma ampla e vinculada à mediação de problemas socioeconômicos causados pelos múltiplos usos da água. Considerando o nosso tema do Festival do Conhecimento sobre os futuros possíveis, nós buscamos nessa roda debater sobre as ações de ensino, de pesquisa e extensão que o laboratório vem desenvolvendo, trazendo uma reflexão sobre os desafios da ciência em tempos de negacionismo científico, em tempos de redução de financiamentos para pesquisa, e trazendo os desafios da articulação intersetorial. O laboratório vem desenvolvendo ações integradas entre diferentes atores da sociedade, pensando na gestão ambiental, e é desafiador porque consideramos também alguns retrocessos, né, ambientais vividos atualmente na contramão de políticas e acordos internacionais de valorização da sustentabilidade. Então, diante de um quadro de crise ambiental, como a perda da biodiversidade, as mudanças climáticas, como questões socioambientais amplas, né, pensar o futuro é algo extremamente desafiador. Concretamente, nos perguntamos, e a pergunta vai a cada um de vocês aqui na roda, né, o que temos feito no laboratório, no presente, considerando a atuação de cada um, como professor, aluno, técnico, para construir um futuro melhor? O que tem nos motivado? O que tem nos desafiado? Então, eu vou chamando cada representante aqui, cada um, para falar um pouco e dividir conosco as suas questões. Chico, então, pode começar? Bom dia, professora Laísa, bom dia a todos. Eu parabenizo a UFRJ, em nome da professora Ivana Bente, minha querida amiga pró-reitora da PR5, que teve essa ideia fantástica. E, Laísa, colegas, nesse momento, como você colocou muito bem, muito apropriadamente, de extrema trevas, é demais. Eu não sei nem qual é a palavra para caracterizar um momento tão difícil
que a sociedade brasileira atravessa, do ponto de vista sanitário e político, e que afeta diretamente a instituição universidade. Nós que nascemos na UFRJ, uma universidade como a nossa, a melhor universidade federal do país, uma das melhores da América Latina, o principal mote da nossa existência e Constituição é a convivência, é a vivência. Então, hoje, eu tenho discutido com vários colegas de outros centros, como o CCJE, do Cláudio, que permeiam mais as ciências das humanidades, e eu concluo o seguinte, que hoje a gente falava, antes da pandemia, podíamos publicar revista de alto impacto. Hoje nós estamos lutando pela sobrevivência. Simplesmente isso. E pela manutenção da estrutura do clima universitário. Quando eu falo clima, é as relações pessoais que, ao longo desses 14 meses, estão se desfalecendo, se desfazendo, como uma pedra de gelo no verão do Rio de Janeiro de 40 graus. As pessoas não se encontram, a gente não se encontra, a gente não troca ideia. E você pode, mas nós temos o Zoom, o Team, nós temos várias plataformas, mas isso já não atende mais a nossa. No início, era o maior sucesso. Hoje já existe o conceito de zoomfobia. Gente que não aguenta mais ver o Zoom ou outra plataforma qualquer. Por quê? Já está tempo demais, estamos tempo demais isolados. Então, eventos como esse, apesar de ser remotamente é o que nós temos no momento disponível, mas ele vem ao encontro de nos revermos, de nos trocar algumas ideias fundamentais para manter nossos corações, nossos sentimentos minimamente em atividade. E, com isso, mantemos a instituição viva. Uma universidade sem gente não existe. Concorda comigo? Um laboratório vem do latim labor. Labor, trabalho. Laboratório vazio, sem trabalho, não é laboratório, não existe. Por mais que a gente possa fazer um laboratório virtual, mas para nós, eu não sei como é que estão os anglo-saxões, os ingleses, os alemães, nessa vivenda, mas pelos poucos contatos que eu tenho com os meus, também não estão bem. Mas nós somos latinos, que nós somos do olhar, do beijar, do abraçar, do cheirar. A nossa cultura se esfacelou. Então, nós temos, dentro desse cenário, colegas, tentar atenuar o máximo disso. No momento, eu estou muito preocupado com a produção científica, mas muito mais, no momento, eu espero que volte a ser a produção científica, a meta central da universidade e a formação de recursos humanos, mas também a nossa sobrevivência emocional. Tá? Eu tenho convivido com vários diretores de unidade, tem diretores, no CCS não vou dizer o nome, a Décia foi dizer, ela vai saber de quem, adoentados, fazendo terapia, que nunca imaginaram. Imagina fazer um bioquímico famoso entrar na terapia. É porque ele é diretor de uma unidade com 118 professores, e a unidade restou a ele sozinho para fazer tudo. Faz patrimônio, RH, papapá. E nós vamos ter problemas sérios daqui a pouco, vou adiantar para vocês. Nesse meio termo, a boiada também passou no Ministério da Educação. E agora quem gerencia os nossos RHs macros é o Ministério da Economia. Hoje, o nosso Instituto de Biologia, só para vocês terem uma ideia, o Reinaldo, que participa da congregação, sabe melhor. Nós tínhamos a Déia, como foi diretora, unidade gestora, lembra, Déia? Da unidade gestora, o Instituto não tem mais, acabou. O CCS, nós tínhamos 15 unidades gestoras. Hoje, nós vamos, a partir deste ano, parece que vamos ter uma só. E o que fazer com os servidores do financeiro, do patrimônio? RH, a tendência é acabar. Ano que vem, RH. Não vai ter mais RH. Vai ser tudo digital, através de SEI e tudo mais. Então, teremos outros. O retorno vai ser complicado de diversas maneiras. O que fazer? Só de RH, a UFRJ está com a previsão de 280 servidores sem ter o que fazer. Então, nós vamos ter um cenário complicadíssimo para nós, cientistas, quando eu falo, como Darcy Ribeiro fala, que estagiário não é estagiário,
mas sim cientista jovem, e todos cientistas nós vamos nos defrontar com vários problemas, de toda a ordem. Então, nós temos que preparar, estamos nos tornando conscientes dessa dificuldade e vamos enfrentar e vamos vencer. E a universidade é forte, e quanto mais unidos em eventos como este e outros que surgirão, mais fortes, mais imunes estaremos para enfrentar os desafios que teremos pela frente. Obrigado, professor Laís, é só isso que eu tinha que falar, e agradeço a todos pela oportunidade de estar presente. Obrigado, Chico. Chico traz, então, aí um panorama desafiador, né, para um futuro próximo, né, num cenário pós-pandemia. Vinícius, então, agora... Bom, obrigado, Laísa. Realmente faço minhas as palavras do Chico, né? Difícil estar aqui. Hoje, depois de 15 meses, eu encontrei meu pós-doc, né? Pessoalmente, né? O Joseph, que está hoje aqui no laboratório, um aluno de doutorado meu, que defendeu, inclusive, o doutorado quando estava em pandemia, então eu não vejo ele desde que ele era doutor. Ele já é quase um ano pós-doc no grupo, sem eu encontrá-lo. Então, assim, é um período realmente muito difícil, mas vamos transitar por ele, vamos tentar sair mais fortalecidos, né, os que sobreviverem, infelizmente, né, mas mais fortalecidos desse período tão difícil. Então, o Chico estava falando umas coisas, e Laísa também no início, uma coisa que eu não tem muito a ver com a minha linha de pesquisa, quer dizer, tem, mas ao mesmo tempo não tem. Estava pensando um pouco aqui, o que a limnologia como um todo pode nos ensinar, né, para um período tão complicado, quer dizer, o que a história da limnologia nos diz, até mesmo em relação ao próprio futuro da universidade, né? Então, eu estava lembrando, quando eu entrei na limnologia, muito tempo atrás, já agora, né, a limnologia estava em vias de acabar, né? Essa era a história que a gente contava, né? A limnologia está acabando. Não se concursava mais ninguém no mundo para limnologia, as pessoas em outros, inclusive culminou essa história com o fechamento do Max Planck Institute de Limnologia, inclusive onde Chico por muito tempo esteve, né? Reinaldo também, lá na Alemanha. Então, a limnologia, por muito tempo, foi vista como uma ciência acabando, né? Era uma ciência que o papel dela na universidade, o impacto dela na universidade foi diminuindo, digamos assim, ao longo do tempo. Ela foi sendo colocada de lado em função de outras ciências, como biologia molecular, enfim, ou até mesmo como própria ecologia, numa escala mais ampla. Só que o que foi interessante é que a limnologia, na verdade, ela não acabou, em muitos aspectos ela se modificou, né? Então, a gente, quando olha lá atrás, o que a limnologia aparentemente estava acabando é que muito daquele conhecimento do funcionamento de um lago, ou daqueles impactos, muitos dos impactos que as pessoas observavam em, por exemplo, lagos europeus, como a eutrofização, né, que é o aumento dos nutrientes, o lançamento de esgoto e os problemas relacionados a isso dentro de um lago, as pessoas, de um modo geral, já sabiam quais eram os efeitos da eutrofização, por exemplo. Então, com aquilo como ciência, em determinado momento, começou a se pensar, será que vale a pena continuar trabalhando cientificamente com a limnologia? Só que, por outro lado, né, o que a gente começou a observar com o tempo é que, por mais que a ciência por trás da limnologia, muita coisa já se sabia, a aplicação dessa ciência no ambiente fora do ambiente acadêmico, né, era muito negligenciada. Talvez não tanto na Europa, mas em países como o nosso, definitivamente muito negligenciada. Então, por mais que a gente saiba todas as causas e boa parte dos efeitos relacionados à eutrofização, a gente, né, joga muito esgoto nos lagos, nos rios, e continua causando eutrofização nos nossos sistemas. Então, o que eu acho que o que a limnologia, assim, talvez olhando para o futuro, né, o que a limnologia pode ensinar é que a limnologia mudou, né? O laboratório, inclusive, mudou de limnologia, né? Então, um laboratório que, quando eu entrei, era tradicionalmente um laboratório acadêmico, que estudava a limnologia de uma maneira bem academicista, né, olhando fenômenos envolvidos com o ambiente aquático, ele foi se transformando para um laboratório que hoje tem ferramentas de gestão, tem linhas de pesquisa relacionadas à gestão, à educação ambiental, ao manejo dos ambientes aquáticos, e ainda mantém alta qualidade de linhas de pesquisa relacionadas à própria limnologia clássica, né? Então, eu acho que a limnologia, na verdade, assim, ela de patinho feio, ela pode surgir aí com, digamos assim, um exemplo, né, de renascimento, até mesmo para a própria universidade, um jeito diferente de pensar a universidade. Ela, de uma ciência negligenciada, ela passou a ser o fronte da integração de uma ciência, né, com a sociedade, com a gestão pública, enfim, com o desenvolvimento de políticas públicas, que eu acho que esse grupo faz tão bem,
né? Então, assim, é um grupo bastante diverso. Então, hoje, quando você vê um laboratório de limnologia, com pessoas trabalhando com educação, pessoas trabalhando com gestão, trabalhando com manejo, recuperação de ambientes, com limnologia, com mudança climática, na verdade, a gente parece mais um departamento do que um laboratório, propriamente dito. E que talvez seja esse o futuro da universidade, mais integrada, mais dialogada entre as pessoas e também com a sociedade. Tá? Então, assim, eu estava pensando, isso que eu estava falando, Laís também falando nisso, né, que a gente trabalha com algumas coisas super clássicas, né? E, de fato, a gente trabalha e a gente avançou, né? E eu acho que a limnologia hoje pode servir como um bom exemplo. Tá? Então, isso é só uma abertura, eu não vou falar muito da minha linha, do que eu tenho feito. Assim, o que tem me desafiado atualmente, posso comentar um pouquinho. Também já pensando um pouco isso, e a minha história também mistura com a história da limnologia, né? Eu também comecei com uma parte mais clássica, virei um liminólogo muito mais teórico, com ecologia aquática, e hoje tenho olhado para problemas muito mais reais, não reais, né? Os outros também eram reais, mas são problemas mais inseridos numa dinâmica social e numa dinâmica ambiental relacionada, obviamente, à questão da água. Então, hoje me interessam, por exemplo, questões relacionadas à restauração e os impactos nos ambientes aquáticos, a restauração de ambientes aquáticos, o manejo de mananciais. Então, estamos começando uma parceria com a Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade, o SEAS, do Estado do Rio de Janeiro, enfim. Então, assim, não vou comentar tanto do que eu fiz, né, mas olhando para frente, o que me desafia é exatamente o que eu acho que a limnologia me ensinou, né? São os novos desafios de uma vida acadêmica, os novos desafios de uma vida universitária muito mais integrada com o ambiente do entorno da universidade e saindo um pouco daquele, né, conhecido isolacionismo, né, da vida acadêmica. Bom, mais uma vez, Laísa, obrigado, era isso que eu tinha que falar, obrigado pela participação, por você organizar essa nossa conversa, e continuo por aqui. Obrigado. Excelente, Vinícius, muito ótimas reflexões que caminham, né, para uma integração, né? Clarice, vai comentar? Gente, bom dia. Bom, eu acho que eu faço também as palavras do Vinícius e do professor Chico as minhas, porque acho que juntando um pouco o que eles falaram, acho que o maior desafio nosso é não estar presentes juntos, né, fisicamente, e ao mesmo tempo exercitar esse diálogo, né, com outras áreas, e eu acho que isso que o laboratório de limnologia faz tão bem. Conseguir traçar paralelos e dialogar e conversar e tentar achar soluções para diferentes conflitos aí. Eu acho que essa parte mais que eu talvez esteja me inserindo um pouco mais, a parte de gestão aí, junto a projetos como, por exemplo, o projeto dos estudos limnológicos na flora de Carajás, no Pará. Então, só para contextualizar, bom, eu sou pós-doc do Laboratório de Limnologia. Atualmente eu tenho, a minha linha de pesquisa principal é de regulação e estruturação de comunidades aquáticas, especialmente aí a comunidade zooplânctônica. Eu acho que como o professor Fábio já falou para mim uma vez, que eu tenho um hard science, assim, né, que eu gosto mais da parte um pouco mais acadêmica, eu acho que mostra esse pluralismo que a gente tem no laboratório hoje, apesar de estar completamente engajada com o meu projeto de pós-doc, que é com os estudos limnológicos da flora de Carajás, onde a gente tenta trazer aí, né, algumas soluções ou perguntas, talvez, sobre impactos ou não impactos de pequenos lagos e igarapés nessa floresta nacional lá no Pará. Então, assim, quando a professora Laísa me chamou para participar dessa roda, ela trouxe esse título máximo, né, futuros possíveis, né, e isso me assusta um pouco, porque eu sou uma ansiosa crônica, então eu acho que como todo mundo na academia hoje em dia, né, uma ansiedade crônica, assim. Então, futuros possíveis, o que eu imagino de mais desafiante atualmente é a questão de como que nós, como laboratório, podemos trazer mais conscientização ainda, para tentar puxar para o lado, para a politização de um pessoal que assim está tentando fugir disso ou lutando contra isso, para trazer o pessoal para a luta mesmo. Eu acho que essa que é a questão, o que bate no peito de futuro possível, que a gente vai ter que se engajar cada vez mais, e eu acho que o Laboratório de Limnologia tem feito muito isso, e
Eu acho que esse é o caminho para a gente, de se engajar na luta e ir atrás, acho que como o Chico falou, através do diálogo, através do Zoom aqui, apesar da nossa Zoomfobia, de tentar conscientizar o maior número de pessoas para questões ambientais, para questões de conflitos ambientais, e é o que a gente tem tentado fazer e que a gente acabamos por ativo ou passivamente participar disso. E acho que é isso que eu tinha, assim, rapidamente para falar. Então, quando fala futuros possíveis, é futuro de luta, mas futuro de politização e de conscientização, que a gente vai ter que ir atrás mais ainda. Coisa que a gente fala mais. Bacana, Clarice. Reconhecendo o nosso papel social, né? Eu acho que tem muito a ver a sua fala, né? Dessa questão da gente pensar como que a gente pode contribuir para essa luta, né? Como que a gente pode qualificar o debate, né? Acho que são questões que você toca que são extremamente importantes. Então, Bia, quer falar um pouquinho para a gente? Obrigada, Laísa. Obrigada a todo mundo também pelo convite, por estar aqui. Eu sou Beatriz, eu sou aluna de doutorado do professor Fábio, aqui do laboratório, e eu acho que a minha experiência com o próprio laboratório de limnologia traz muito do que o Chico e o Vinícius falaram, dessa reinvenção da limno e da reinvenção do laboratório. Eu tive a super oportunidade de chegar no laboratório sem trabalhar com limnologia, de falar de diálogo, de falar de sustentabilidade, de falar de futuro. E eu sempre tive uma super abertura de todo mundo do laboratório para tratar disso e tentar buscar as conexões com os trabalhos que já estavam acontecendo dentro do laboratório, de poder participar dos eventos daqui e falar disso também com a certeza de que seria bem recebido e que criaria discussões muito interessantes. E um pouco como o aluno do Vinícius, que ele mencionou, eu estou vivendo esse momento de pandemia intensamente. Eu acabei de defender o meu mestrado, então também não vejo o Fábio, que é o meu orientador, desde que eu era mestranda, nem mestre, desde que eu era mestranda, e passei por processos de seleção em pandemia, passei pela minha defesa em pandemia, passei agora pela formatura em pandemia. Então, é um momento completo de reinvenção, talvez, mas uma das coisas que recentemente, inclusive, foram mais fortes para mim, que eu vejo isso muito presente aqui no laboratório, é que a gente está sempre buscando a conversa. Então, eu tive a oportunidade de participar da disciplina do professor Fábio e da professora Laísa esse semestre, ajudando eles como tutora e tentando conversar. E a disciplina traz essa vontade também de entender os alunos. A gente teve até uma conversa sobre isso no final, assim, de colocar o papel dos alunos tão ativos quanto dos professores e o tanto que a gente aprendeu com isso. E também de trazer essa troca. E por coincidência ou não, eu participei de outro evento da FRJ esse final de semana, que foi a Biosemana. Eu tive a oportunidade de dar um mini curso e eu conversei com eles sobre interdisciplinaridade, que, né, começando assim desde o início a olhar para o mesmo problema das nossas diferentes caixinhas, sendo bem redutivista e tentando traduzir o que seria esse conceito. E eu acho que o Laboratório de Limnologia faz isso de forma excelente. A gente tem várias pessoas de diferentes caixinhas que se encaixam aqui no laboratório e todo mundo tem o seu papel. E desde que eu cheguei, eu vejo isso muito bem, assim, que eu sempre fiquei com esse medinho, mas eu não faço limnologia exatamente. É uma área que eu sempre gostei, eu inclusive já perturbei todo mundo para ir para campo, a gente já fez várias coisas, mas não é a linha principal da minha pesquisa, e mesmo assim isso não fez a menor diferença, porque eu sempre consegui conversar com todo mundo e entender os projetos e a gente desenvolver várias ideias aqui nesse contexto. E aí, sim, pensando, né, dos desafios, eu já falei de todos os meus desafios, mas pensando nesses futuros, e aí um pouco da ansiedade crônica da Clarice, nesses futuros desafiadores, desses futuros possíveis, eu acho que a gente está num caminho muito bom de se entender,
porque enquanto eu vejo um movimento geral de todo mundo se excluir e ir para o que a gente conhece, a gente está indo para o caminho contrário, que, não, putz, vamos conversar então e vamos entender o que a gente não conhece, porque pode ser que isso ajude a gente lá na frente. E eu sinto isso do laboratório, e eu sinto isso das linhas de pesquisa daqui, e eu fico muito feliz de participar de alguma forma disso tudo e do que a gente está construindo. Eu também não tinha muito para falar, eu acho que eu fico por aqui, mas eu queria agradecer também pela roda, eu acho que é legal a gente tirar esse momento, e aí a desculpa, entre aspas, do evento funciona muito bem para a gente se reunir mais uma vez, apesar da zoomfobia, para conversar sobre algo que seja tão interessante e tão relevante para todo mundo. E eu fico por aqui e agradeço mais uma vez por a gente estar conversando e por estar no laboratório, conhecer e participar de todos os projetos. Bacana, Bia. Obrigado. Acho que a Bia acrescenta aí, né, a indagação. Então, assim, repensar a universidade, repensar o nosso papel, né, nos levaria, então, a um rumo, a uma integração, né? Então, sair do disciplinar e alcançar o interdisciplinar ou transdisciplinar é parte desse processo, né? Acho que fica essa questão aí como para a gente pensar esse futuro possível que a gente está desenhando, ajudando a construir, debatendo, criando coletivamente, né? Então, agora eu vou chamar a Deia para contribuir com o seu olhar experiente na nossa conversa. Bom dia a todas e todos. Na verdade, aprendi com a Laísa que bom dia, boa tarde, boa noite. Não é isso, Laísa? A apresentação no festival, cada um vai ver no seu horário. Eu queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui e que uma das maiores dificuldades minha nesse momento continua sendo falar para vocês sem tocar, sem abraçar, sem cumprimentar e sem ver, né, diariamente ou quase diariamente cada um de nós, né? Isso para mim tem sido uma dificuldade muito grande e o maior desafio que eu acho que eu encontrei em toda a minha vida profissional. Eu faço esse ano 43 anos de UFRJ e mais de 50 de docência, mas nós estamos enfrentando um período de muitas novidades, muitas dificuldades na questão da ciência, da pesquisa, da educação, da saúde. E isso tudo acaba imprimindo um ritmo, para mim, um ritmo com muitas dificuldades, porque essas coisas se misturaram durante toda a minha vida, né? Acompanhar o desenvolvimento da educação nesse país com muita dificuldade, mas acompanhar o desenvolvimento da questão do meio ambiente, da legislação ambiental, em que desde que se começa a falar nisso, e quem começa a falar nisso é a nossa geração, está aí o professor Francisco Esteves, que desde muito cedo tem atuação nessa área, nosso querido Chico, mas nós acompanhamos essa questão que nunca, desde que se instalou, e desde que os governos federais resolveram abraçar a causa, nunca teve retrocesso, com ideologias diferentes, com pensamentos diferentes. O que aconteceu é que nós vimos durante esses últimos 30 anos, ou um pouco mais, sempre avanços ou avanços menores, mas nunca retrocesso, né? Então, isso é uma fase muito difícil de enfrentamento, porque nós estamos regredindo em tudo que nós avançamos. E o Chico colocou algumas coisas no início, né? Como, por exemplo, o retrocesso do Instituto de Biologia, não só o Instituto, mas de várias unidades, o retrocesso para que se volte ao modelo da década
até meados da década de 80, de que não havia unidades gestoras. Cada conjunto de unidades era gerido pelo centro. Isso parece que não tem uma implicação direta, mas tem uma implicação e, da minha parte, uma preocupação muito grande. Porque nessa época em que nós passamos a ser unidade gestora, o Instituto de Biologia era chamado de unidade pequena, periférica, dentro do Centro de Ciências da Saúde. E foi na gestão do professor Horácio Macedo que nós passamos a ser uma unidade gestora. Então, eu acompanhei toda a evolução, com todas as dificuldades internas de montar um almoxarifado, montar uma boa equipe de controle das finanças. Isso foi uma evolução, principalmente na coisa que é muito cara no laboratório de limnologia e, em geral, no Instituto de Biologia, que é o trabalho de campo. Hoje nós temos no Instituto de Biologia, ou tínhamos até 2 meses atrás, um controle total sobre isso, não só das verbas que vêm da reitoria e do Ministério da Educação, mas como do processo, acompanhar o processo, e aqui cada um de nós sabe exatamente dessa dificuldade, botar o processo debaixo do braço, ainda que ele seja virtual atualmente, e resolver as questões maiores. Agora não. Agora nós não temos essa independência de gerenciar os nossos próprios recursos e optar internamente se o dinheiro vai, por exemplo, para uma disciplina obrigatória ou para uma disciplina eletiva. Eu tinha me preparado para falar de outras coisas, mas algumas coisas que me antecederam me sensibilizaram. Essa, Chico, talvez seja, no momento, o pior retrocesso dentro das universidades. Perdemos a independência financeira por unidade e voltamos a ter aquele blocão que favorece, claro, os amigos do rei. Isso assim, além de todos os outros retrocessos, esse está ao alcance da gente, isso é palpável, está na mão da gente. O que fazer com esses 280 funcionários? Na verdade, eles seguirão para os grupos maiores, mas seguirão para os grupos maiores sem a nossa proximidade. Estamos aqui reclamando, estamos conversando, mas a proximidade, a presença faz falta. Andar até o bloco K para discutir o meu trabalho de campo daqui a 10 dias, voltar para o Instituto de Biologia, encontrar funcionários que vistam a mesma camisa que a gente, de se precisar trabalhar num sábado e num domingo para poder depositar o dinheiro na conta para o trabalho de campo sair. Acho que eu até me alonguei, mas é que eu me emocionei muito com a posição que o Chico colocou e de colocar essas dificuldades. Então, agradeço muito a PR5 por estar colocando para a gente a oportunidade de, num futuro próximo, estar identificando essas dificuldades e poder pensar, refletir no conjunto como é que nós vamos fazer para ultrapassar isso, que é fundamental para o laboratório de limnologia e para o ensino de biologia como um todo. Por outro aspecto, né, Vinícius coloca essa questão do direcionamento, dos novos caminhos em função dessa aplicação da ciência limnologia. E aí eu vejo, Vinícius, que como eu tinha preparado aqui, a gente já faz isso há quase 30 anos. Então, quando eu penso assim, refletir sobre futuros próximos, eu não posso me furtar de dizer que o Laboratório de Limnologia vem refletindo sobre os futuros próximos basicamente desde o seu nascimento. Eu me empolgo e me emociono, mas é verdade. Quando, em meados da década de 90, quando o professor Francisco Esteves levou o Laboratório de Limnologia para fora dos muros do município do Rio de Janeiro, criando o NUPEM,
No momento da criação do NUPEM, já estava escrito ali um desejo de relacionamento com a comunidade local no nascimento. E, em 1995, ele desafia um conjunto de professores, alunos de pós-graduação e mesmo de graduação, a fazer essa primeira interlocução com professores. Não vou contar aqui a história toda, porque eu já sei que meu tempo está estourando. Mas, em resumo, né, o Laboratório de Limnologia decide conversar com professores, monta os primeiros cursos. Desses primeiros cursos surge ou seja, a universidade materializa ali, através do Laboratório de Limnologia, o tripé: pesquisa, ensino e extensão. Se fazia pesquisa na linha de pós-graduação e de pesquisa, com alunos de pós e de graduação, e se fazia ensino e começa a se fazer e a escrever um pouco da história da extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A partir dos cursos, a gente cria uma disciplina diferenciada, que agregou alunos de graduação e professores do departamento, inicialmente Chico, Reinaldo e eu, depois Laísa. E com essa trajetória dos cursos, o laboratório emenda no desenvolvimento de materiais educativos, com produção para professores e estudantes da educação básica. Ao emendar isso, o Laboratório de Limnologia participa das primeiras discussões na UFRJ, da implantação das horas curriculares, lá nos idos de 2003, quando foi aprovado o primeiro Plano Nacional de Educação em 2001. Então, a gente participa disso. Em seguida, participamos das primeiras plenárias e dos primeiros congressos de extensão, relatando o quê? Relatando a experiência pioneira de desenvolver curso de formação continuada para professores no município de Macaé e nos municípios do entorno. Qual é o desdobramento disso? O desdobramento disso é, ao implementar as bolsas de extensão, o Laboratório de Limnologia tem uma participação intensa nas Semanas Nacionais de Ciência e Tecnologia e, mais diretamente, depois, com a chegada da Laísa, a intensificação com a relação com as escolas. Então, o que eu vejo de tudo isso, né? Nós já estamos falando de futuro diferenciado e de uma interconexão direta, ouvindo a sociedade, levando nossa voz para a sociedade, desde muito cedo. Hoje, o que eu penso, o que eu estou fazendo de mais prazeroso? Eu vou ser bem pessoal. O que eu estou fazendo de mais prazeroso? Conseguir, junto com o Laboratório de Limnologia, realizar um sonho. O Chico sempre fala em realizações, que é desenvolver material educativo na linha de vídeo educativo dos ecossistemas litorâneos, do bioma Mata Atlântico. Acabamos de produzir o manguezal, e aí juntos, né? Chico, Fábio, Reinaldo, eu, Laísa, e quem mais quiser, estaremos produzindo futuramente o de Restinga. Cortou o som, Ideia. Fechou teu microfone, Ideia. Você apertou sem querer. Quando ia falar Restinga... Eu falo com as mãos, eu esbarrei aqui no... Não, já me alonguei muito. Então, na verdade, o nosso futuro, o futuro do Laboratório de Limnologia, é seguir nessa linha inovadora, nessa linha de responsabilidade social, muito bem implantada aí no início dos anos 90. Desculpem se eu me alonguei. Obrigada. Não, foi ótimo, Déia. Você traz aí questões importantes para a gente pensar, não só enquanto, né, professor aqui no laboratório, aluno no laboratório, mas no caso aí, quando você fala das atividades em campo, da gestão na universidade, eu acho que isso é importante, né? Eu atualmente estou na coordenação de ensino
do bacharelado em ecologia. Então, são elementos para a gente pensar a estrutura da universidade, né? E desafios aí para a gente ver a questão da extensão, de como é que a gente valoriza cada vez mais na universidade um lugar para a extensão dentro de todas as propostas que vêm sendo construídas e que o laboratório, então, já tem um caminho aí trilhado, né? Obrigada, Déia. Daniel, então, quer contribuir? Claro, sempre que possível. Obrigado, Laísa, obrigado, professores, e a todos e a todas que estão aqui. Eu queria começar falando que nós estamos vivendo esses tempos de trevas, né? Eu acho que esse momento de diálogo é o que faz a gente conseguir acender alguma luz, assim. Tem várias pessoas aqui que eu não vejo há um bom tempo, e a Déia falou sobre esse prazer que era você ir aos lugares e ver pessoas que vestem a mesma camisa. E eu tenho sentido muita falta disso até mesmo para minha pesquisa. Eu descobri nesse momento de isolamento social o quanto era importante aquela pequena conversa no momento de almoço, quanta troca a gente tinha, quanta discussão de ciência a gente fazia a todo momento. E aí agora estamos não paralisados, né? Estamos aqui no Zoom, enfrentando a zoomfobia, mas ainda debatendo ciência, ainda falando sobre pesquisa. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, sobre o que eu tenho feito no laboratório. O laboratório de limnologia da UFRJ sempre foi uma referência para mim. Eu comecei em outra universidade, na Unirio, e agora estou fazendo doutorado aqui, e tem sido um prazer. Eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de trabalhar com ecossistemas amazônicos, bem interessante, e esse tipo de ecossistema, no sentido das peculiaridades deles, acontecem em vários lugares, que eu estou falando de ambientes aquáticos temporários. Então, acho engraçado, às vezes as pessoas não se atentam a esse tipo de ambiente, mas são ambientes que estão ali numa interface do ambiente terrestre com o aquático, e eles passam por ciclos. Então, uma hora eles estão cheios de água, característicos de uma lagoa, e aí, às vezes, estão completamente secos, que você sequer consegue identificar. Então, acho que se a gente está falando aí de passar boiada, e às vezes querendo passar boiada em ambientes permanentes, perenes, e que são tão característicos, nesse que às vezes apresentam de uma maneira e às vezes se apresentam de outra, eu acho que eles estão até mais ameaçados do que os demais. Tenho trabalhado com a pesquisa de espécies que são típicas desse ambiente, são endêmicas, só acontece nesse tipo de ambiente, e no nosso caso, só acontecem nas lagoas que nós estamos estudando. Então, aí falando um pouco sobre futuros possíveis, eu fico imaginando qual vai ser o futuro, né, dessas espécies em específicos nesses ambientes tão ameaçados. E aí eu espero que a minha pesquisa, que envolve um pouco sobre taxonomia, né, sobre a relação das espécies em si, sobre a identificação delas, mas também sobre a ecologia, sobre a biologia, sobre a relação delas com esse ambiente tão particular que elas vivem. Eu espero que a minha pesquisa ela seja uma voz para poder garantir um futuro melhor para essas espécies, para a conservação desses ambientes e para a conservação da gente, né, como usuários, como pessoas que se aproveitam da biodiversidade. Então, acho que eu queria trazer um pouco desse ponto para o nosso debate. É um prazer estar aqui e vou continuar para a gente continuar conversando. Bacana, Daniel, obrigada. Traz uma luz aqui para o debate em termos da conservação, né, da biodiversidade no nosso país. Vou passar então para o Cláudio. O Cláudio está em trabalho de campo, então acho que é um momento assim, né, in situ ali, que a gente pode olhar para a lagoa, ver o ambiente aquático, e ele vai falar um pouquinho para a gente a partir desse ambiente. Está mutado, Cláudio. Liga aí. Agora Bom foi. dia, bom dia. Bom dia.
Eu tinha comentado que eu não participaria da atividade, estaria em trabalho de campo, acabei entrando para ver, fui chamado, eu falei, bom, acho que vai dar. Chegamos aqui no nosso primeiro ambiente, na Lagoa dos Ossos, em Búzios. Sobre esses vários aspectos que foram falados, questão de conservação, né? É interessante, porque esse projeto, a gente começando esse ano, vamos começar a trabalhar um pouco mais no nosso quintal, né? Aqui não tão o quintal da UFRJ, do Fundão, mas lá já a segunda, terceira semana já trabalhando nos ambientes ali da Barra da Tijuca, né, a Universidade Rural, tem os Pequenos Lagos, na Baixada Fluminense, e esse projeto é interessante que, na verdade, ele visa buscar aí uma relação com a qualidade da matéria orgânica dissolvida, né, qualidade de água e como as comunidades se encontram em função da questão dos estágios que se encontram, né, de impactos causados a esse ambiente, principalmente lançamento de esgoto, ocupação desordenada das suas margens, tem vários ambientes. Então, eles vão desde aqui de Búzios até o Rio de Janeiro, tem a Baixada Fluminense, tem alguns ambientes, e a região serrana, Miquel Pereira, Teresópolis, Petrópolis. É interessante falar também desse aspecto sobre questão de recuperação e trazer sempre novas perspectivas, né, da gente poder se inserir nisso. E, em função disso, há um mês atrás, eu comecei a ler um pouco sobre questão de criação de materiais, né? De vídeo, como é que se faz, edição de um vídeo, como é que se pode criar um material, criação de roteiro. Na verdade, eu fiz uma leitura preliminar, quer dizer, tentando me inserir como se faz essa produção, vamos dizer assim, né, de um material para depois ser divulgado no nosso trabalho, como do trabalho de campo e do trabalho de laboratório, para a gente entender um pouco de como preparar esse material e depois produzir. Na verdade, assim, não é minha pretensão virar, né, nem roteirista, nem produtor, nada disso, mas entender um pouco disso e depois poder trabalhar esse material. Então, eu queria falar da importância desse trabalho de campo, né, que na verdade é a nossa base para a gente trabalhar. Nós somos a ciência que a gente trabalha, lógico, experimentação também, mas sem trabalho de campo, sem ambiente, sem ir para o campo, não tem como a gente realizar. Então, nesses momentos difíceis, todos os cuidados, estou com a máscara aqui na mão, estou distanciado, álcool gel, lanchinho individualizado, garrafas individualizadas, né? Espaços, número de pessoas para realizar atividades também teve que ser pensado para isso. Então, esse é o recado que eu queria dar, da importância da gente estar discutindo, infelizmente ainda nestas condições, infelizmente ainda distantes, mas é o exercício. Eu acho que é mais um exercício que a gente tem que ter aí. Como a gente fala, a importância de crescimento aí nesse ponto, em todos os aspectos, também crescer como ser humano, né? Entender o outro, saber da importância de se preservar para preservar o outro, realizar o trabalho não só para satisfazer o nosso ego como cientistas, nossas perguntas, mas também a sociedade, né? Para que a gente tenha uma visão mais humanista, realmente, dessa relação entre ciência, sociedade e ser humano. Esse é o recado, espero que eu tenha atendido aí, espero que seja satisfatório. Boa atividade para todos nós aí. Um abraço para todos. Excelente, Cláudio. Nossa, estou emocionada aqui. Sai melhor do que encomenda, né? A roda, essa oportunidade aí de ver o campo, de estar no campo, escutar você, Cláudio, trazendo essa contribuição tão bacana. Obrigada. Então, Fábio, agora. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, eu sou Fábio, eu sou o professor calouro aqui do grupo, é quem está há menos tempo no laboratório de limnologia, embora já tenha muitos anos de universidade, e essa minha vinda relativamente recente aqui para o grupo, ela é totalmente lógica dentro do histórico da minha carreira. Eu comecei a minha carreira assim que eu me formei em engenharia florestal. No meu primeiro emprego, parte da minha função era controlar incêndio, então eu trabalhava com fogo. Depois, no próximo passo, eu fui trabalhar com terra, né? Com plantas que crescem sobre a terra, interação das plantas com o solo. Passando dessa fase, eu comecei a trabalhar com mudança climática, portanto, com ar. E em algum momento eu tinha que mergulhar mais na água, né? Falar dos 4 elementos. Então, estava faltando aprender mais sobre água, e daí eu vim aqui para o grupo com essa possibilidade, né? Esses vários professores aqui, os alunos que são professores para mim também,
me ensinando sobre água. E a água, aí dos 4 elementos, né, ela tem essa coisa que eu acho que é incrível, que ao estudar aí a ecologia aquática, como o Vinícius estava falando para a gente acaba que estuda tudo, né? Porque 70% do planeta é água, da superfície do planeta. 70% dos nossos corpos é água também. Então, tem água em tudo, né? A água, ela permeia, assim como os outros 4 elementos. E eu estava me lembrando aqui do Empédocles, né? Um filósofo pré-socrático, que ele falava que a natureza ela é composta por esses 4 elementos, o fogo, a terra, o ar e a água, e por 2 forças, o amor e o ódio, a raiva. E o que eu acho que os 4 elementos mostram para a gente, a água inclusive, é essa permeabilidade. Quer dizer, a gente fala em laboratório de limnologia, é legal isso que o Chico falou, né? Essa palavra laboratório, labor, ela vem do trabalho. É um conjunto de pessoas que está trabalhando com esse elemento, no caso, a água. Mas isso não quer dizer que a gente é um corpo fechado. Porque a água, não há parede que segure a água. Não há parede que segure o ar. O fogo derruba as paredes e a terra toma tudo mais cedo ou mais tarde. Então, o que eu acho que é bacana é que uma força grande que eu vejo dentro desse grupo é justamente a força do amor, que é ela que permite, assim como a água, a gente extravasar as paredes. E dentro do grupo eu vejo que a nossa equipe trabalha junto de governos, trabalha junto de ONGs, trabalha nas escolas com professores, com crianças, trabalha em parceria com empresas. Então, essa capacidade de sair do nosso corpo e de lidar com o que está fora é que eu vejo muito dentro desse grupo e me sinto muito à vontade, ainda que eu seja aqui o calouro, como eu falei com vocês. Eu acho que o grupo representa muito a água que o grupo estuda, né? Uma água para a qual não tem parede, não tem fronteira, e que amorosamente sai dos seus espaços, dos seus ambientes, para interagir com outros. E aí a gente chega por falar em paredes, né? A gente vive esse tempo da pandemia, que é um tempo tão difícil por essa característica, né? De ser fechado e da gente não ter esse contato uns com os outros como a gente gostaria de ter. Mas eu acho que até por estar nesse grupo, eu sinto que, assim, do ponto de vista muito, muito pessoal, alivia um pouco, porque eu acho que essa característica aquática que esse grupo tem de se espalhar, de se tocar, nesse sentido me ajuda muito, ainda que a gente pouco se veja. E isso me lembra também dessa sacralidade do objeto com o qual a gente trabalha, né? A natureza, de um modo geral. Assim, na medida que tem água em tudo, né? Não é só água, é a natureza toda, inclusive a natureza humana. Então, essas coisas com as quais a gente trabalha, que a gente estuda, se interessa, elas são coisas muito sagradas, elas estão em outro campo. A nossa ciência toca só um pouquinho, a gente entende um pouquinho delas só, mas a gente mais não entende do que entende. Tudo isso que a gente não entende muito está no campo do sagrado, e eu acho que isso é uma coisa que, nesse tempo da pandemia, alivia um pouco as dores da nossa alma, sabe? A gente ter essa percepção. Eu me lembro aqui de uma coisa que eu aprendi com amigos indígenas, né, que a gente também interage no nosso trabalho, que eles falam o seguinte, que nós não somos humanos vivendo uma experiência espiritual, nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. E como espírito, a gente consegue sair do nosso corpo, consegue sair da nossa casa e estar junto uns dos outros. E hoje a gente ainda é facilitado pela tecnologia. Vê que tecnologia maravilhosa que bota a gente, ainda que não se abraçando e se beijando, pelo menos se vendo, se escutando, batendo um papo como esse aqui. Então, eu posso dizer para vocês, o meu tempo de laboratório de limnologia é quase igual ao tempo de pandemia, mas ainda assim, nesse período, eu pude aprender tanto e assim, me sentir tão acolhido e bem por essas pessoas que estão aqui e os outros que hoje não estão aqui com a gente, mas em espírito certamente estão. E aí, com isso, enfim, queria simplesmente agradecer aqui aos meus amigos e amigas pela recepção. E, de novo, poder estar junto deles e da natureza em breve. Deia vai estar levando a gente para fazer aquele filminho lá na Restinga, né, Deia? Estou ansioso já para tocar minhas plantas novamente lá, que já não vejo há tanto tempo, já tanta saudade. Muito obrigado, Laísa. Devolvo para ti. Bacana, Fábio. Muito, sempre inspiradora, né? A fala do Fábio, e transcendental em vários aspectos, bacana.
Reinaldo, então, sua fala. Reinaldo também está na Lagoa aí, está no campo, um campo virtual, contemporâneo. Olá, amigos, amigas, quem está nos vendo, nos ouvindo. A Laísa mencionou que eu estou num campo virtual e nesses tempos de pandemia eu aprendi uma coisa, vendo o pessoal da literatura, das letras, que eles gostam de se descrever quando começam a falar, né? Eu sou um senhor de 59 anos, branco, de alguns cabelos grisalhos, e eu estou aqui na tela com um fundo virtual que retrata um dos nossos ambientes de trabalho, que é o Lago Batata, um lago que nós estudamos há mais de 30 anos neste laboratório. Apresenta uma praia branca, paradisíaca, água ao fundo e plantas de igapó. Estou vestindo uma camiseta cinza com o logo do Laboratório de Liminologia, a propósito, aqui para o dia, tá bom? Falar depois de muita gente é ruim, porque se esgotam as coisas. Falar depois de muita gente é muito bom, porque muito fermento já foi posto aí no papo e a gente consegue ter muita coisa para comentar. Vou tentar ser breve, havia feito um pequeno roteirinho, inspirado e motivado pelos direcionamentos que a Laísa nos deu para essa roda de conversa. Eu sou uma pessoa viciada em universidade e gosto de pensar a minha vida em função dessa instituição que deu sentido à minha existência e me manteve vivo e com vontade de trabalhar até hoje. Há quase 30 anos na universidade, um pouquinho menos, como professor, mas há muito mais de 30 vivendo o ambiente universitário. E para hoje, para começar a nossa conversa aqui, eu estruturei a minha fala dentro daquelas coisas que a gente sempre ouve, comenta, discute e é desafiado a cumprir estando na universidade, que é o pensamento de trabalhar nos pilares da universidade, que é o ensino, a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, sobre isso, eu queria dizer o seguinte, que eu acho que o nosso grupo, a Liminologia, este laboratório, tem uma história muito aberta. Isso foi retratado aí por quem me antecedeu. Eu acho que aberta e de progressiva abertura. Nós nunca nos fechamos neste grupo e sempre estivemos querendo a nossa abertura. Mas acho importante, embora a gente se reconheça como aberto ao mundo, querendo viver mais o mundo, interagir com o mundo, refletir sempre, porque a mudança é necessária, né? Necessidade é uma das palavras que eu queria enfatizar aqui nessas breves coisas que eu vou dizer. Sobre a pesquisa, nós temos feito muita coisa, né? Muita coisa nesse laboratório. Eu queria enfatizar uma coisa que tem me dado muita motivação ultimamente, que são as pequenas áreas úmidas, os pequenos ambientes, dos quais o Daniel já falou um pouquinho, Clarice também já falou. Estes ambientes muito desprezados, muito menosprezados, não estudados, não conhecidos, devem ter um papel muito mais importante do ponto de vista da água do que nós pensamos, do que o tamanho deles sugere. E quando eu comecei a pensar sobre isso, que me motiva na pesquisa, eu falei assim, mas também o que me motiva, o que eu vejo como desafio desse laboratório, que se entende aberto, mas que se entende mudando sempre, que se entende sempre capaz de fazer algo diferente. E eu comecei a pensar que se a gente pesquisa, talvez a gente pesquise pouco na cidade do Rio de Janeiro, enquanto liminólogos. E aí vem um pouco da motivação de estar tocando esse novo projeto que o Cláudio falou para vocês aí, que muda um pouco os ambientes tradicionais das nossas pesquisas e amplia esse universo. Mas o que é bacana nisso tudo é que a gente
ao fazer esse movimento em direção a outros ambientes, e especificamente a estar mais próximo de onde a gente começou, que é a cidade do Rio de Janeiro, eu vejo que a gente vai devolver, começa a devolver-nos algo que a gente já devia a essa cidade que nos acolheu há tanto tempo, enquanto laboratório, quando migramos. Então, assim, a gente começa a dar uma atenção, enquanto liminólogos e pesquisadores, ao município do Rio de Janeiro, a esse grande complexo de cidades que tanto precisa das águas, mas ao qual a gente não tem se dedicado muito. Refletindo ainda enquanto viciado em universidade, é difícil não pensar no ensino, né? Que tem sido parte da minha prática. E eu penso que, enquanto laboratório, enquanto grupo, nós temos que ampliar a nossa visão de ensino, de limnologia. E porque a água é tudo isso que o Fábio disse, é que a gente tem que ensinar sobre a limnologia. E eu acho que a gente devia fazer mais esforço, mais dedicação, nos jogarmos mais no ensino da limnologia, no ensino sobre a água, no ensino dentro e, novamente, abrir e continuar nos abrindo para ensinar limnologia para fora da universidade, para o nosso entorno imediato. Estou pensando de novo nesse entorno da cidade do Rio de Janeiro, de tanta gente junta, dependendo da água, e talvez conhecendo pouco sobre a água. Não poderia deixar de falar um pouquinho sobre a extensão, e aí eu vejo que também a gente precisa e tem algo mais, um desafio maior a fazer. Que eu acho que é a questão da gente pensar a educação da água, pela água, a educação para a gestão. E quando eu digo a gestão, eu digo a gestão dos recursos hídricos. Eu estou falando de comitê de bacia, que é o modelo que a gente escolheu para cuidar da nossa água. E eu acho que nós, enquanto grupo, embora façamos um pouco, podemos fazer mais por isso. E eu acho que a gente teria um papel absurdamente importante, porque a gente ainda, depois de tantos anos da Lei das Águas, acho que ainda internalizamos pouco como ela deve funcionar e o que a gente precisa fazer para, de fato, cuidar da água. Bom, falei um pouco de pesquisa, de ensino e de extensão. Eu queria falar de um outro aspecto que eu acho que, às vezes, a gente acha que não tem nada a ver com a gente, mas eu acho que tem. Eu acho que a gente tem que ser um pouco militante. A gente tem que ter uma militância. Se a gente não vai fazer essa militância dentro da universidade, que o façamos enquanto cidadãos. Eu acho que a gente tem que militar pela água. Essa semana eu fui convidado por ex-alunos meus, ex-participantes de projeto meu na Maré, para a gente conversar um pouco sobre água na Maré, sobre esgoto na Maré. E eu percebi o quanto a gente pode e precisa militar com relação ao saneamento. Nós absolutamente não avançamos nesse país quanto ao saneamento. Ainda continuamos coletando metade do esgoto que produzimos e da metade que coletamos, só tratamos metade. E ainda não tratamos terciariamente. Então, eu acho que é isso. Teríamos que militar um pouco. E, para finalizar, o que eu queria falar, e o desafio que a Laísa põe para a gente de futuro possível, eu acho que eu não sei falar de futuro possível. Eu queria falar de um futuro necessário. Um futuro que a gente deveria buscar. E esse futuro necessário, eu entendo que ele está retratado nesse caminho ligado à universidade e do cumprir o nosso tripé. Então, se a gente se dedica à pesquisa e gera conhecimento, se a gente ensina o que a gente pesquisa, e se a gente pratica o que a gente pesquisa e milita por isso, eu acho que a gente pode tentar construir o futuro que é necessário. Não sei se cada um de nós pode fazer tudo isso, é muito difícil, mas a gente, enquanto grupo, pode fazer tudo isso. É o que eu tinha para dizer e agradeço essa oportunidade de estar aqui curtindo vocês nessa conversa e quem está nos ouvindo dizer alguma coisa do que eu sinto do futuro que é necessário construir. Bacana, Reinaldo, obrigada. Estou arrepiada aqui, né, de tantas contribuições
interessantes, que nos fazem pensar, que nos fazem imaginar, né, como a gente se compromete, né, ao longo da história do laboratório, né, nos diferentes âmbitos da universidade, como que a nossa vida, né, de fato vai se juntando com a vida da universidade, e isso vai nos constituindo, né? Então, assim, queria também colocar aqui brevemente algumas questões que eu tenho pensado com o grupo, né, em termos de um aspecto, né, específico da educação ambiental, né, trazendo a educação ambiental para o laboratório. Eu acho que eu tenho uma história como aluna, né, chegando aí lá nos anos 2000 para trabalhar com o Reinaldo, com a Déia, com o Chico, e fui ficando. E hoje, como professora, desenvolvo, né, um olhar da educação ambiental que também desenvolve, que também trabalha a pesquisa, e algumas ideias a gente tem construído em termos de pensar, né, a partir da horizontalidade, né? Então, não considerar somente o olhar do ser humano, mas pensar nos outros seres que habitam o planeta, que também têm direito à sua existência, e daí a gente advoga em prol da conservação e da biodiversidade também, nesse olhar horizontal. A educação ambiental que a gente vem trabalhando nos faz pensar sobre o sentimento de pertencimento, né, nosso, de outros seres a esse planeta, mas pertencimento também a outros modos, né, de vida que muitas vezes são excluídos ou marginalizados, né, e que são o mote de muitos conflitos e muitas questões ambientais que têm a ver com a falta, né, do direito ao acesso ao uso do meio ambiente ecologicamente equilibrado, como a gente tem aí na Constituição, na legislação ambiental, e pensar que esses processos, né, eles se fazem no debate, eles se fazem na construção coletiva, eles se fazem num processo de educação para a ação. Então, repensar a relação entre o ser humano e a natureza tem a ver com educar para a ação, que traz esses aspectos da luta, que a Clarice falou, que traz esses aspectos da militância, que o Reinaldo falou, e que traz um aspecto de olhar para dentro da universidade, como é que a gente pode agir dentro, e olhar para fora, e como é que a gente pode agir fora, né? Trazendo os desafios do presente para pensar esse nosso futuro desejável. Então, são essas questões que eu coloco assim com a minha contribuição da linha de pesquisa, né, para a gente pensar essa roda de conversa, e abro em seguida para mais algum comentário. Vinícius quer trazer mais algum comentário, e em seguida, se alguém mais também quiser acrescentar algo, eu acho que a gente tem aí, né, uma manhã muito rica, né, um momento de debate muito rico no dia de hoje. Bom, Laísa, não é uma coisa muito rápida, né, que eu queria comentar, assim como o Cláudio, eu também estou indo para experimento, para fazer um negócio aqui, já me bateram na porta aqui umas 2 vezes para me chamar para ver um negócio. Eu só queria, assim, eu acho que, pegando um pouquinho do que o Fábio, você e principalmente o Reinaldo falou, eu acho que a questão da água tem uma coisa que sempre, assim, eu falo muito isso em ecologia de águas doces, por exemplo, e acabo também falando em outras disciplinas que eu dou. Né? A água é um elemento integrador da paisagem. Isso o Fábio falou isso no início, e o Reinaldo também depois comentou. Né? Tudo acaba na água. Né? Então, assim, uma vez eu li uma pessoa escreveu um negócio que, sim, se fosse para não integrar, era ideal que a gente separasse municípios, estados e países a partir do cume das montanhas, não nas bacias dos rios. Porque a bacia do rio, por definição, integra todos os lados. Um rio integra tudo aquilo que trouxe dentro daquela bacia. Então, o ideal mesmo, se você quer separar um país do outro, quer separar um município do outro, separe pelas montanhas, e aí cada um se isola. Então, assim, o ambiente aquático, já por definição,
né? Estudar o ambiente aquático, já por definição, ele traz, a limnologia já traz no arcabouço dela a integração, né? A integração da paisagem, de tudo aquilo que acontece acaba dentro do ambiente aquático. Eu acho que esse, assim, trazendo isso, né, como uma lição, né, que o ambiente aquático traz para a gente, uma das coisas que tem me motivado muito é pensar muito na universidade, assim como o Reinaldo. O Reinaldo é muito mais institucionalizado, digamos assim, do que eu. Né? Eu fico até feliz de ouvir ele falar isso, até um ânimo. É bom ouvir, né, o Reinaldo dizer que ama a universidade, emociona a gente, né, que quer, que vive, que respira, que é viciado naquilo. Né? Assim, por períodos tão difíceis, que a gente anda tão desmotivado das coisas, você vê isso aí, dá uma alegria. Né? Enfim, então, pegar um pouco isso, né, do Reinaldo, e acho que o exemplo da limnologia nesse sentido vem para a gente olhar para a universidade também com esse olhar do ambiente aquático. Acho que ele pode ser um exercício interessante. Então, acho que não é à toa que a limnologia, né, lá atrás com o Chico, o Reinaldo, já olharam para o sistema de uma maneira muito mais integrada do que a gente costuma observar em outros grupos de pesquisa ou na própria universidade. Né? Então, o resultado hoje de ter um grupo tão diverso vem da semente plantada, com certeza, lá atrás, de projetos, de programas, de levar professor para a Lagoa, para a Restinga, levar alunos, né? O próprio projeto Pólen, enfim. Todos esses foram embriões que hoje a gente vê um grupo tão diverso. Eu acho que já tem a ver isso com a história do que é o ambiente aquático, já da leitura do ambiente aquático, que já foi feita tão corretamente lá atrás. Né? Eu acho que, assim, talvez o que me motive hoje em dia é tentar expandir isso para a universidade. Né? Olhar para a universidade com outro olhar, com um olhar mais integrador, menos feudal, menos de laboratórios, departamentos, né, de ciclos, né, de poder, de pequenos poderes, e tentar entender a universidade como uma coisa mais integrada e mais conectada com o ambiente do entorno, que, na verdade, é o que é um ambiente aquático. Tá? Então é isso. Eu vou me despedindo também de vocês, devagarinho, né? Tenho que ir lá atender os alunos. Mas obrigado, gente, foi ótimo. Obrigado, Laísa. Bacana, Vinícius. Eu acho que a escuta sensível é um aspecto importante dessa integração, né? Estar aberto ao diálogo, ver o ponto de vista do outro, nutrido de respeito desse outro ponto de vista, isso tudo vai gerando espaço onde as pessoas se sintam acolhidas e confortáveis para mostrar o diverso, o diferente, e se sentir, né, aceito, acolhido, valorizado, né? Então, acho que essa integração também tem a ver com uma coisa que a gente chama, né, de diálogo de saberes, de tradução intercultural, e que muitas vezes, apesar da gente estar falando, né, de uma cosmovisão, que é a ciência, né, como construção humana, ainda assim a gente tem muitas ilhas, né, de conhecimento, muita dificuldade de comunicação por conta da especiação, né, de cada área e de cada linguagem. Fábio? Obrigado, Laísa. Ouvindo agora o que o Vinícius falou e também na esteira da fala do Reinaldo, uma coisa que eu acho importante aqui, assim, que me lembrou enquanto eles falavam, outro filósofo, esse moderno, né? Você tem um pré-socrático agora pulando para o moderno, o Bertrand Russell, ele dizia que a palavra ela tem um limite, que é o limite do tempo e do espaço, né? Ela é estática, e as coisas elas têm mais fluidez do que a palavra permite. Então, quando a gente usa a palavra limnologia, vem um monte de coisas associadas a essa palavra, né? que são estáticas no tempo, né? É o estudo da ecologia aquática, né? E isso hoje, vendo aqui esse nosso grupo de trabalho, a impressão que dá é que o que a gente faz vai muito além da palavra. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente faz é exatamente a palavra, porque, como eu estava falando, a água está em tudo e conecta tudo, né? Como o Vinícius bem lembrou. Então, o que eu acho que é uma coisa assim, que me chama a atenção é que, às vezes, a pessoa olhando de fora tem a impressão que, por conta dessa palavra, o que se faz no grupo é mais restrito do que efetivamente o grupo vem fazendo. Ainda que dentro do grupo a gente saiba que vá além. Isso é uma coisa que eu não faço ideia de como lidar isso, porque eu acho que não é questão de mudar uma palavra por outra palavra, porque todas elas têm essa finitude, têm esse limite no tempo e no espaço.
Mas o que é importante é que, como a nossa prática, a nossa vivência, essa prática aberta para o mundo, tão bem destacada pelo Reinaldo, por vocês todos, eu acho que quem está no mundo percebe, né, essa abertura e se envolve, chega próximo também, e a gente do nosso lado a mesma coisa. Obrigada, Fábio. Então, a gente tem Reinaldo, Chico e Cláudio na sequência para falar, e a gente caminha, então, para a nossa conclusão. O Chico quer falar primeiro, porque ele tinha um teto aí de não era? 10h30 que ele ia sair, de repente ele fala então primeiro, pode ser. Laís. Então, Chico, tá, pode ser. Chico. Liga o microfone, Chico. Sem áudio, Chico. Tá sem áudio ainda, Chico. Calma, terceira idade é tudo mais devagar. Então, olha só, vou retomar as palavras de Wolfgang Goethe, que eu pus na aba do meu livro, lá, vocês conhecem. Tudo surgiu da água e tudo é mantido pela água, né? Quando eu falo que ele é neófito, nosso grupo, nada disso. Ele era limnólogo. Desde que ele nasceu, na placenta da mãe dele, ele nasceu dentro de uma bolha de água. Então, ele já era limnólogo desde a fecundação. Aliás, foi a água que fez o espermatozoide Y fecundar o Fábio. Então, Fábio, você é limnólogo desde da sua gênese. E depois, é claro, você não teve conhecimento, entrou você de uma geração, como muitos de nós, aonde a disciplina estava em voga, e a DEA, que é da década de 70, como eu, que entramos no vestibular, tinha o departamento de ecologia, o departamento de zoologia, o departamento... E não tem mais o departamento porque não tinha espaço, porque a ideia era que cada disciplina virasse um departamento. Ela dominava a visão disciplinar do conhecimento. Quanto mais fragmentado, melhor. Conhecia muito de pouco e pouco de muito. E o que aconteceu? A sociedade mudou, os problemas tornaram-se complexos. Por exemplo, quando começa a chover em novembro a março no nosso querido Fundão, a gente, como eu já pernoitei no Fundão, porque ninguém conseguia sair, uma coisa chamada inundação. A inundação é um problema dos limnólogos, dos hidrólogos, dos geógrafos, dos economistas, enfim, é de quem? É de toda a ciência. Então, começa a ter o olhar que hoje a gente chama interdisciplinar, multidisciplinar, enfim, vários nomes. Aonde se faz mais limnologia hoje, na minha opinião, um dos setores? Na COP. Eu estava vendo os projetos da COP, que eu tinha participado da COP. Gente, como eles dão outro nome, mas é água. Então, a água está em todo, é geografia. A Mônica, nossa colega que trabalha com as ciências geográficas, ela poderia estar no nosso grupo. Copenhague, que trabalha com gestão financeira da água, vários colegas. Aí que eu fui ver, gente, como é que a limnologia, quer dizer, nós chamamos aqui na família de limnologia, mas outros colegas dão outro nome. A geologia usa água para perfuração em petróleo. Estuda moléculas, é uma coisa assim doida. E a gente, então, o nosso mundo ainda é pequeno. Enquanto nós não vencemos as nossas barreiras, nossos muros, e construímos pontes, uma ponte gigantesca, sólida, até a educação, o que vai mudar o nosso mundo vai ser, mais uma vez, Paulo Freire volta, educação. Enquanto que hoje eu vou para o hortifruti com vocês, passando 15 minutos escolhendo uma maçã redondinha, vermelhinha, bonitinha, em detrimento de uma maçã cheia de ruga, mas que não levou para o seu cultivo agrotóxico, e ainda é um pouco mais caro, porque o consumo é pequeno, aí eu quero aquela maçã, aquele tomate lindo, redondinho, que levou toneladas de agrotóxicos, que poluiu a água, fertilizante, cujo fertilizante é fósforo de nitrogênio, foi lixiviado por nossos corpos, nossos rios, que provocou a eutrofização artificial, que é a nossa área de domínio, ou então pesticida, inseticida, hormônios, antibióticos, que foi tudo lá para o lençol freático, depois a gente pega aquilo e bebe,
consome o nosso laboratório, nosso próprio laboratório, que produz poluentes, jogamos, aí vai lá para a Baía de Guanabara. Enquanto nós não tivermos educação para resolver isso, e a educação vai, professor Reinaldo, nos tornar militante, a educação que vai nos mostrar que aquele tomate vermelhinho, bonitinho, sem nenhuma ruga, tem um custo ambiental gigantesco, que, inclusive, nós temos alunos como o meu, Roberto, que talvez, é quase certo que ele contraiu o câncer da tireoide no sul, de pesticida, quando ele era criança, adolescente, ajudava os pais na lavoura. Graças a Deus está tecnicamente curado. O Roberto, o gaúcho, né, o Fábio conhece, foi indicado por Fábio para ser meu orientado. E o Roberto, do nada, com 26 anos, com câncer de tireoide. Bom, sem nenhum caso na família e tudo mais. Então, nunca se teve tanto câncer de tireoide no Brasil. Crianças na cidade do Crato consomem água daquele açude do Cedro, altamente poluído, meninos que nascem sem pênis. Todo o estado dos colegas da Federal do Ceará. Consequência, inseticida, pesticidas, hormônios, aí vai. Então, mas é a educação que vai transformar isso, gente. Então, veja bem, nós vamos fazer limnologia, vamos continuar trabalhando, mas nós temos que romper com as nossas barreiras internas que a gente tem ainda. Como que eu vou fazer um trabalho com o colega da educação? Temos que... E o colega da educação, que aí, hoje eu percebo da minha experiência pessoal, que a maior dificuldade está em eles interagir com a gente, que a gente com eles. Então, eles problematizam, até as palavras dos colegas são diferentes, eles problematizam muito. Como o colega meu físico, que participa de uma comissão comigo, fala, gente, eles só trazem problema, não trazem uma solução. Chega de trazer problema, traga uma solução. Então, é nesse sentido, então, as áreas das ciências, hoje, elas têm que romper com as barreiras. Esse vai ser, para mim, um dos principais desafios no período pós-pandemia. Primeiro, estabelecer que o laboratório de imunologia não tem paredes. A parede é um ato físico para proteger o patrimônio. Só isso. Então, se tem um colega da filosofia, aliás, os limnólogos lá, que nem chamavam limnologia do passado, Kami Goethe e tantos outros, falavam de água e tudo, era um filósofo. Fábio, que agora está ficando mais velho, e quando a gente fica mais idoso, a gente vira filósofo, a gente busca entender o todo, e o Fábio dá nítida noção, evidência da senilidade que ele está alcançando, a gente vai buscando verdadeiro todo, a filosofia. Então, vejam, desafio que nós teremos pela frente, na minha modesta opinião. É claro que vocês podem discordar e devem. O papel da ciência é discordar. Mas é o seguinte, o laboratório que a gente chama de limnologia, ele está se renovando, se transformando, mas dentro de nós ainda tem barreira. No discurso nosso interno, a gente vê um e o outro ainda tem, mas ainda as paredes que nós temos, elas são apenas para proteger nossos perfotômetros, nossos pergaminhos da vida, nossos equipamentos que nós tanto gostamos, que tanto custoso foi para conseguir, só por isso. Mas que venham os antropólogos, que venham os economistas. Economistas, então, não se fala da importância. Antropólogos, enfim, os colegas já daquele curso no Museu Nacional, que é nível 7 da CAPES, né? Antropologia social, muito a ver conosco. Então, é isso que nós vamos ter que agora trabalhar ainda mais com a interdisciplinariedade e romper definitivamente com as paredes, sobretudo com os muros. E o pior, que não só as paredes são duplas, já viram? Paredes duplas, mais difícil de romper, mas elas são apenas aqui. Ó. Nós vamos romper, ultrapassar e construir barreiras espirituais e acadêmicas. Muito obrigado. Obrigada, Chico, Reinaldo. Então, depois Cláudio, e a gente encerra. O Cláudio, quer perguntar para o Cláudio, que às vezes o Cláudio está no campo, pode ser mais fácil, mais difícil. Então, porque de repente ele tem que sair, tem que trocar, tem que... Como é que ele está? Tranquilo? Cláudio. Beleza. Posso ser agora. Acho que é melhor, né?
Porque melhor, agora a gente conseguiu, já chegamos aqui na Lagoa da Usina, estamos em Búzios agora, mudamos de ambiente, mas estamos em Búzios. Acho que é melhor mesmo, falo agora. Bom, sobre a questão, principalmente a minha fala, é em função da questão das barreiras mesmo, né? Romper as barreiras, o Chico falou muito bem das barreiras internas que a gente tem mesmo, relações pessoais, isso faz parte, o exercício do cotidiano, o exercício de conviver, o exercício da gente saber. Sair dos nossos laboratórios, lidar com os outros laboratórios. Eu, particularmente, tenho experiência de lidar com muitos laboratórios da UFRJ e de outras instituições, mas é super interessante. E o exercício sempre de entender que o outro tem um tempo diferente do seu. Você tem uma rotina, você tem uma característica, você tem... Se você não entende que o outro tem um tempo um pouco diferente, tem uma dinâmica um pouco diferente, dificulta a interação. Agora, eu gostaria de outro aspecto que eu acho que é fundamental, é a gente também, quando o Chico novamente fala a questão das pontes, mas as pontes ser de mão dupla. E, assim, e aí a gente ainda está um pouco distante de... Eu percebo, e lógico, uma dificuldade minha também, de ouvir o que a sociedade tem para dizer, o que os outros segmentos têm a dizer. O que precisa, né? Chegar numa comunidade, antes de descer para coletar no ambiente, pô, o cara mora ali na porta, né? A pessoa mora ali na porta. Na verdade, é o quintal deles. A gente chegou no quintal, ouviu um pouco, falar, saber o que ele tem a dizer, quais são as considerações, fazer esse exercício de mão dupla, com os vários setores que a gente tem, lógico, a questão governamental, a comunidade, o próprio meio científico. A gente fortalecer e exercitar, na verdade, esse exercício e saber como lidar, né, com as falas diferentes desses diferentes grupos. Acho que é um exercício importante. Eu falo, né, eu preciso também exercitar isso, saber trabalhar isso e como melhor, para a gente poder realmente fazer esse trabalho voltado, né, à ciência, à produção da ciência, lógico. Isso, né, é o que nós gostamos, a gente gosta de fazer, a gente quer fazer, mas aliar isso às outras questões que são importantes e saber também como lidar e como ouvir do outro lado os apelos, os anseios, né, de cada setor desse, o que deseja, né, para poder, na verdade, construir alguma coisa em conjunto, na verdade. A construção tem que ser coletiva, eu acho. É isso que eu tinha que dizer. Obrigado aí, tá? Pela participação. Valeu, Cláudio. Então, agora o Reinaldo. Reinaldo, se quiser fazer um encerramento, então, da nossa roda. Passo para você. Não, Laísa. Não, encerramento não. Vou deixar uma mensagem para o Cláudio, por isso que 40 minutos por lagoa não vai dar. Eu falei que em 5 lagoas hoje eles não vão conseguir fazer, que vai ter que bater muito papo em cada lagoa até, né, conseguir coletar. Mas voltando aqui à situação, à nossa conversa, minha fala agora assim, é mais no sentido de recapitular uma trajetória que eu queria, que é algo assim para nos animar, porque eu acho que a gente reconhecer, que eu acho que o Fábio colocou isso, assim, que a gente tem feito coisas, a gente tem, né, a Déia também falou, nós temos feito coisas, a gente não pode se desanimar, já tem muita coisa difícil, muita coisa a ser vencida, então eu acho que tem sempre que valorizar o pequeno passo que a gente dá, porque assim é difícil, a gente sabe, até para cada um de nós dar um pequeno passo, às vezes é difícil. Então eu queria, não é de encerramento, a Laísa vai encerrar, mas eu queria recapitular isso. Eu acho que o que eu disse que nós temos uma história aberta na limnologia é isso, nós temos já um caminho. Ele ainda não é total, ele não é suficiente, ele não é pleno, mas nós temos. Então isso nos anima e acho que isso fica de mensagem para os jovens que nos ouvem agora, né? Que nos entendam assim, que nos vejam assim. O jovem, às vezes, quer muito rápido a coisa, e ele não percebe que, às vezes, algumas coisas levam tempo, não é porque a gente está resistindo e não quer fazer. Às vezes, sim, tem resistência, mas, às vezes, é o tempo das coisas, e o Cláudio falou isso também, que os outros têm os seus tempos, né? E uma fala também para aprofundar, eu acho que é isso. Ao mesmo tempo, ainda se colocam desafios para nós. Eu acho que esse rumo que nós tomamos nessa conversa, de pensar a limnologia como uma ciência aberta, de interface, de interação, de troca, que espelha o que a água é, como o Fábio, filósofo, bem disse, acho que é o importante, é a mensagem
de hoje, né? E eu queria dar um exemplo sobre isso, pequeno, tirado aí da trajetória que eu falei. Esses dias atrás, né, eu pensava sobre o ambiente que o Daniel relatou e fiquei pensando mais ainda quando ele fala assim que ele quer ser uma voz para proteger a biodiversidade daquele pequeno ambiente com o estudo que ele faz, que é um estudo biológico, ecológico, né? Assim, bem fechado, bem básico, bem estruturante, bem... E aí eu fiquei pensando que sobre aquele mesmo ambiente, eu olhava para ele pensando assim, a gente vai perder, né? Assim, uma visão derrotista, a gente vai perder, esse ambiente não vai ficar, ele vai ser engolido, ele vai ser, né? E aí comecei a procurar coisas para ler. E eu acabei num texto que era um texto de um liminólogo que procurava encontrar valor para os seus ambientes. E quando ele fez esse exercício todo, ele caiu nos filósofos. Então, veja, aqui vocês falaram, vários falaram sobre isso, Chico falou, Fábio falou, citou filósofos, né? E o liminólogo se debatendo porque achou que, no final das contas, é só a voz, o raciocínio. E o filósofo, naquele caso, poderia dar para ele um senso de valor para o ambiente que poderia, talvez, garantir a preservação daquele ambiente, né? E que não era, certamente, e foi a filosofia que permitiu isso, ver que não era um valor instrumental, não era quanto de água tinha, quanto a água valia, nada disso, era algo além do intrínseco, do inerente, passando pelo sistêmico, indo lá não sei aonde. Então, eu acho que, novamente, mostrou aquilo que a Beatriz introduziu, a Bia introduziu na conversa, da questão interdisciplinar, transdisciplinar. Eu acho que esse segue sendo um grande desafio que nós temos, mas veja, acho que no passado a gente foi muito teórico com isso, hoje a gente é mais prático. Então, eu acho que por isso que eu disse que a fala, que eu queria ter uma fala de animar, porque a gente já, acho que a gente já toca essas coisas, né? A gente está pegando na mão dessas pessoas, a gente está abrindo essas portas, a gente está... Claro que às vezes é mais devagar, e aí a gente tem que pensar, se for muito lento, talvez não dê tempo daquela poça que o Daniel estuda ficar lá, vai passar um trator em cima dela. E eu queria saber o que fazer e eu não estou conseguindo, né? Encontrar esse valor, porque falar de água, litro d'água, não vai adiantar, eles não vão respeitar litro d'água. Então, assim, era mais nesse sentido de, a partir deste exemplo, eu recapitular um pouco aí da conversa que nós tivemos, que eu acho que foi muito essa, né? De diálogo, de não sei como é que eu chamaria isso, mas diálogo, acho que a palavra mais bonita para isso é diálogo, né? A gente tem que dialogar. E acho que a gente tem que se sentir animado que a gente está conseguindo, tá? Que a gente está conseguindo fazer isso, tá? É o que eu deixaria aqui de mensagem nesta conversa. Bacana, obrigada, Reinaldo, obrigada a todos que participaram, acho que foi uma conversa realmente muito bacana, inspiradora, né? Eu sigo aprendendo muito com vocês a cada dia, aprendendo sobre a ciência, sobre que visão de desenvolvimento científico e tecnológico a gente está desenhando, né? E como o Reinaldo falou, não é um futuro só possível, mas um futuro necessário, né? Então, como que a gente reconhece as dificuldades, traz isso para o diálogo e no debate coletivo, como o Cláudio falou, a gente consegue traçar caminhos, né? Como é que a gente pode, então, acessar e enfrentar essas grandes crises a partir das ações locais, a partir de ações regionais, a partir do fortalecimento da nossa universidade, que seja cada vez mais inclusiva, a universidade pública, de qualidade, que são questões que a gente não abre mão e vem debatendo e lutando nos dias atuais.